Zé, eu queria... o nosso tempo ele passa muito rápido e você tem um poço de tantas coisas aqui que eu gostaria de saber, mas eu quero falar da sua carreira política. Você, 5 mandatos consecutivos como deputado federal, no meio disso, um pleito de vereador, você foi o vereador mais votado da cidade de São Paulo. Então, eu queria que você dissesse para os nossos telespectadores, de uma forma muito simplificada, porque precisariam de vários programas para poder falar da sua carreira política, mas fala para nós desses 5 mandatos, das principais causas, ou o que você pode destacar, e quero que você fale também da sua atuação nos governos Covas e Alckmin. Você também foi secretário de Desenvolvimento Econômico, tendo criado aí, dado início ao que hoje se perpetua como uma base para a educação, que são as ETECs e FATECs. Enfim, tem muita coisa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para nós sobre tudo isso. Rapidamente sobre o mandato, eu sempre acreditei que a grande instituição da democracia para processar os debates, as demandas, os anseios das sociedades é o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, que é a representação da população. Um pouco desigual, né? Você tem estados que têm muita representação e tem estados que estão subrepresentados pelo sistema político que nós temos. Mas, de qualquer maneira... Aí é uma questão de isonomia que precisaria de uma discussão para isso. Um avanço forte nessa direção, um dia certamente acontecerá. Agora, eu tenho muita satisfação de ter chegado no Congresso em janeiro de 93, logo após o impeachment do Collor. Não é pelo impeachment em si, é pelo momento, aquilo desencadeou, provocou na sociedade brasileira. Nós tivemos ali aquele governo de transição de 2 anos do Itamar Franco, foi um bom presidente, tolerante, aberto ao diálogo. E, sobretudo, nós tivemos a bolação, né, a construção do Plano Real. E eu tive a grande satisfação de ter sido indicado para ser o responsável do PSDB na aprovação do plano. No governo Fernando Henrique. No governo Itamar ainda. Aprovação do plano na Câmara. E finalmente aprovamos lá, né? No início havia muita resistência, mas depois várias forças políticas foram entendendo que aquele era um plano consistente, diferentemente de planos anteriores que queriam fazer mágica, congelar os preços, não deu certo. Aquilo não tinha uma regra de transição, todo mundo sabia o que ia acontecer e, graças a Deus, faltou planejamento, então? Não. Naquele momento? Naquele momento, a gente conseguiu aprovar na Câmara, o plano foi entrando em vigência, né? E as pessoas foram descobrindo que o plano era consistente, não era uma enganação, não é? Era algo realmente que servia como ponto de partida para você estabilizar a economia brasileira, para você organizar contas públicas, etc, etc. Então, eu tive uma grande satisfação de ter participado e, logo em seguida, então, eleição do Fernando Henrique lá e do Mário Covas aqui, eu, de novo, deputado federal, fui reeleito em 94, eu fui eleito líder da bancada. E aí eu tive um papel, eu acho que foi uma coisa que me deu muita gratificação, me entusiasmou muito na aprovação das reformas, né? Reforma administrativa, reforma patrimonial, quebra dos monopólios, né? Tem gente que está chegando a isso hoje, né? Depois de 20 anos só que reflexo, né? Está chegando aí. Mas, enfim, antes tarde que nunca, né? Reforma previdenciária, fator previdenciário, enfim, uma série de mudanças ainda incompletas, mas suficientes para dar sustentação àquele momento na consolidação do Plano Real. Depois eu fui líder outras vezes. Em 2001, eu fui eleito presidente nacional do PSDB. E em 2002, eu tinha sido convidado pelo governador Geraldo Alckmin para ser o vice dele. Mas eu tinha também ganho a indicação para disputar o Senado pelo diretório estadual do PSDB. Acabou que o convite do governador acabou não se realizando porque teve que fazer composições aí. E eu fiquei meio na dúvida, como eu tinha parado a campanha do Senado, eu fiquei meio na dúvida se eu fazia a campanha do Senado ou não. Eu reiniciei a campanha no dia 22 de julho. Então, eu fiz campanha durante 70 dias e tive 5 milhões de votos.
Foi uma grande eleição que não foi vitoriosa. A política, você ganha, você perde. Para mim, isso não é uma tragédia. Mas ela foi vitoriosa. Você teve Com o tempo que eu tive, 5 milhões de votos. 5 milhões de votos. Infelizmente, não cheguei. E logo depois, 2 anos depois, a pedido do partido, eu realmente estava sem interesse, eu queria ter sido candidato a prefeito em 2004. Mas, finalmente, o Serra pediu, tal, eu achei que ele tinha preferência, porque tinha sido nosso candidato a presidente. Ele até me convidou insistiu para eu ser candidato a vereador. Eu disse, não, prefiro ficar trabalhando na campanha, vamos procurar te eleger. Né? Mas aí a pressão veio forte, real mesmo. As pessoas, você precisa. Aí eu fui e tive essa boa votação aí, uma votação realmente extraordinária para vereador na capital. Foi o mais votado. Né? Eu fui secretário 2 vezes, depois voltei a ser deputado federal, 2 novas eleições, e eu fui secretário 2 vezes. Uma do Covas, secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento, e fiquei ainda uns meses com o Geraldo, quando o Geraldo sucedeu ao Covas, e outra agora como secretário de Energia. Eu não fui o criador das ETECs, das FATECs. Já existia o sistema de ensino técnico, tecnológico em São Paulo. Mas você fomentou muito claro, bem isso. O primeiro mandato, o Covas, um grande gestor, né? Ele recuperou as contas do sistema Paula Souza. Não pagava previdência, fornecedor, ele acertou tudo. No segundo, ele me convidou, eu fui secretário, e aí eu comecei um processo de expansão, um processo de atualização de equipamentos, de expansão e tal. E a primeira expansão efetiva, que me dá muita satisfação, que a gente começou, terminou, entregou, foi a FATEC de Aê Carvalho, na Zona Leste de São Paulo. Foi a primeira faculdade pública e gratuita de uma região que tem 4 milhões de habitantes. Primeira. Fizemos essa FATEC de Aê Carvalho, na Zona Leste de São Paulo, uma em Botucatu, uma em Jundiaí, uma em Mauá e uma outra mais. E depois eu saí do governo, o governador Alckmin pisou no acelerador, fez mais uma dúzia de FATECs, além de escolas técnicas, atualização de equipamentos, enfim. O Serra também fez, o Geraldo agora de volta pisou forte de novo no acelerador. Nós estamos com praticamente 60 FATECs, 60. acho que 59, 60. E muito mais de 100 ETECs, escolas técnicas. O importante é que tem mais de 300 mil alunos no nosso sistema de ensino técnico e tecnológico. Isso é extraordinário. Foi feita uma feira, eles fazem anualmente, foi a 7ª edição, há poucas semanas atrás. Foi muito divulgado. Dos garotos, dos jovens, dos estudantes das FATECs e das ETECs. Mais de 1000 projetos. Aliás, a grande maioria dos projetos em torno à questão energia. A automação de equipamentos, o desenvolvimento a captação de energia solar, o uso da energia solar em diferentes situações e tal. Enfim, aquilo ali é um orgulho para São Paulo. É um orgulho para São Paulo. Mais de 300 mil alunos, né? E é bem espalhado no estado inteiro, está espalhando cada vez mais, bem distribuído, né? Porque vai criando oportunidades. Claro, educação. A gente via lá nessa 7ª reunião deles, que foi algumas semanas atrás, para a apresentação dos projetos, a energia do público, uma coisa impressionante, passava, inclusive com gente de fora, que hoje cursa classes do nosso sistema de ensino técnico e tecnológico. Isso foi uma das coisas que mais me fez bem, digamos assim, né? Como realização, como homem público.